Assim como o Galaxy S9, o Note 9 traz apenas pequenas melhorias em relação ao antecessor, mas com uma evolução interessante na S Pen, um dos principais atrativos da linha Note. A capacidade da bateria também aumentou. Nos próximos minutos vamos mostrar todas as novidades em maiores detalhes e contar se gostamos ou não desse smartphone. Começa agora o nosso review do Galaxy Note 9. O Galaxy Note 9 não muda muito em design quando comparado ao Note 8. O aparelho mantém um formato retangular com bordas menos arredondadas do que os modelos da linha Galaxy S. O acabamento traseiro ainda é em vidro com laterais metálicas. Curiosamente, apesar do tamanho da tela, o modelo mais recente é menor em altura do que o modelo do ano passado, mas aumentou tanto em largura como em espessura. Essa última teve que aumentar para abrigar a bateria de 4.000 mAh, bem maior que a do modelo anterior, além do sistema de resfriamento sobre o qual falaremos depois. Mas é um smartphone gostoso de segurar. Claro, mesmo que você tenha mão grande, vai ter dificuldade de utilizá-lo com uma mão só. Mas essa linha tem a S Pen e o usuário mais acostumado com os Galaxy Note já tem o hábito de sacar a caneta para navegar na internet e realizar boa parte das tarefas. Assim, o Note 9 é mais confortável de segurar do que o Galaxy S9 Plus, apesar de ser um pouco maior e mais espesso. Isso é por causa do formato mesmo, o encaixe dele nas mãos é muito bom. Dentro da caixa vem bastante acessório que são os mesmos do modelo do ano passado. Samsung ainda inclui uma capinha de policarbonato bem simples, mas ao menos é uma proteção para o seu telefone todo em vidro e metal, que não é nada barato. A gaveta de chips tem um slot híbrido e o aparelho tem a mesma certificação IP68 vista nos flagships da Samsung desde o Galaxy S6 Active, ou globalmente o S7. A Samsung aumentou o tamanho da tela do Galaxy Note 9 em 0,1 polegada, quando comparamos com a tela do Note 8, mas a ocupação da parte frontal melhorou apesar de ter sido pouca coisa, de 83,2% para 83,4%. A exibição de conteúdo é muito boa e não é à toa que o Note 9 chegou a ser considerado o smartphone com a melhor tela por algum tempo na avaliação da DisplayMate, até a chegada do iPhone XS Max. E claro, dá para usar muito bem o dispositivo em ambientes externos, com brilho máximo. Para ambientes escuros, a visualização também é bastante confortável, usando o brilho mínimo. Como em toda essa linha de flagships, a Samsung permite uma boa variedade de ajustes na exibição da tela, que vão desde o filtro de luz azul até configurações do balanço de cor. A qualidade do áudio também é boa, mas o volume máximo podia ser um pouco maior. Ouça o Galaxy Note 9 em ação. O Galaxy Note 9 não tem grandes novidades em hardware. O conjunto é exatamente o mesmo do S9 Plus, sendo este modelo que testamos o de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. Mesmo assim, a Samsung otimizou um pouco mais a interface e o dispositivo flui melhor. Ainda não é o flagship mais rápido que já testamos, ficando atrás do OnePlus 5T e iPhone X no nosso teste de velocidade. Os resultados em benchmark impressionam. No AnTuTu conseguimos a maior pontuação já vista em nossa bancada em um Android, superando em mais de 20.000 pontos o Xperia XZ2 Compact e o Zenfone 5Z, líderes até então. O desempenho em jogos também não decepciona. A gente até queria fazer o teste do Game Bench com o Fortnite, mas o jogo não roda com algumas configurações no aparelho necessárias para a ferramenta analisar o desempenho. Então a gente observou a fluidez a olho nu mesmo. E ela é bem boa, o jogo roda liso como o pessoal diz. Isso se repete em outros títulos que testamos. O problema fica para o sistema de resfriamento. Dá para sentir o aparelho aquecer bastante com a jogatina prolongada. Então mesmo com a bateria grande não dá para jogar um tempão sem parar no Note 9. Demora um pouco, mas chega um ponto em que até é difícil segurar o aparelho de tão quente. A vantagem é que o desempenho não é afetado, então dá para jogar no máximo por um tempo relativamente maior do que em outros smartphones. A ideia de colocar uma bateria de 4.000 mAh foi muito boa. O Note 9 é o flagship oficialmente à venda no Brasil com maior tempo de uso em nossa simulação de uso real. Claro que podia ser melhor, mas está bom. O Note 9 aguenta um dia inteiro de uso intenso com bastante tempo de tela, navegação na internet e mesmo conectado na rede móvel com um sobra bacana no final do dia. E a recarga fica na média com cerca de 1 hora e 50 minutos para ir de 0 a 100%, um tempo razoável para uma bateria de 4.000 mAh. A S Pen é o carro-chefe das mudanças na câmera. Sim, na câmera. Porque agora você pode usar a caneta como controle remoto e tirar fotos sem encostar no dispositivo. Ou seja, dá para tirar autorretratos com a câmera principal em vez da frontal, por exemplo. Isso acontece porque com a câmera aberta basta apertar o botão uma vez para tirar uma foto, ao passo que apertando 2 vezes você alterna entre a frontal e a traseira. As câmeras em si mudaram pouco. Só o que mudou das características técnicas em relação ao Note 8 é a presença da abertura variável. O sensor principal não tem mais abertura f1.7, mas sim a opção de f1.5 ou f2.4, permitindo fotos mais equilibradas tanto em ambientes claros como em ambientes escuros.
Em software, a Samsung adicionou uma inteligência artificial para ajudar a fazer o melhor ajuste em cerca de 20 cenários diferentes, que vão desde paisagens até fotos de comida ou de animais. O reconhecimento é automático e costuma funcionar bem, apesar de ainda precisar de alguns ajustes. A qualidade das imagens é muito boa. O Note 9 é um dos melhores smartphones para fotos e também para vídeos. O foco funciona bem, com velocidade incrível e bem mais preciso do que o S9 Plus. O sensor extra permite o uso do foco dinâmico, que vai melhorando aos poucos nos dispositivos da Samsung, e o zoom óptico de até 2 vezes. Mas o problema das câmeras está nas selfies. A Samsung insiste com um embelezamento forçado, que muitas vezes deixa o rosto das pessoas parecendo de cera. Para selfies, os flagships da sul-coreana ainda ficam bastante atrás de concorrentes, especialmente do iPhone. Em vídeos é possível gravar com resolução 4K a 60 fps na traseira, com estabilidade impressionante. Você já viu alguns vídeos aqui no Tudo Celular gravados com o Note 9 na mão, sem estabilizador, e não vimos reclamações quanto a tremedeiras nem nada do tipo. Na frente dá para gravar em Quad HD com qualidade que deixa um pouco a desejar em comparação com a traseira. O áudio tem equalização um pouco melhor, sem estourar tanto como nos Galaxy S8 e S9. Teste de câmera do Galaxy Note 9 com pouca luz, em 60 fps. Teste de câmera do Galaxy Note 9 com iluminação ideal. Teste de câmera do Galaxy Note 9 com pouca luz. O Note 9 sai da caixa com Android 8.1 e a Samsung Experience 9.5. A linha Note costuma trazer algumas novidades em software em relação à linha Galaxy S, além de todos os recursos já existentes em modelos anteriores, mas esse ano tem pouca coisa a destacar. A maior parte das novidades são exclusivas da linha Note. A S Pen agora é uma espécie de controle remoto conectando-se ao smartphone via Bluetooth. Você pode configurar algumas ações para o botão da caneta, que vem como padrão abrir câmera ao apertar e segurar. As funções são configuráveis dentro de ações pré-definidas. Já há vários aplicativos compatíveis com essa função, e dá para ajustar as ações app a app. Ainda temos aqui a tela Edge, também presente na linha Galaxy S, e o Dual Messenger, além de mensagens animadas e o AR Emoji, que vai melhorando bem aos poucos. O Galaxy Note 9 é um passo à frente da Samsung na linha Note. O dispositivo manteve o que era bom no antecessor e melhorou alguns aspectos que já apontamos serem necessários no review do Note 8. A autonomia de bateria hoje não tem igual em nenhum flagship vendido oficialmente no Brasil. O desempenho podia ser melhor, mas está ótimo. A câmera é muito boa, a construção é de alta qualidade, e a S Pen funcionar como um controle remoto parece perfumaria, mas é um recurso extra que os fãs da linha Note vão gostar bastante. Pontos fracos? A câmera frontal ainda deixa a desejar, o sistema de resfriamento não é tudo o que foi anunciado e o preço, como sempre. Por mais que o Note 9 seja um smartphone ótimo, não dá para justificar o preço sugerido pela Samsung no Brasil. Mas e você, gostou do Note 9? Acha que ele peca em algum ponto? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa em nosso site, com mais detalhes. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima!